Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, falo em nome dos portugueses de Olivença, não do território, mas das pessoas. Falo dos oliventinos, do chamamento que nos fazem. Sejam espanhóis ou portugueses, ou ambas as condições, é a Olivença enquanto as pessoas que lá pertencem que importa. Saúdo na galeria o recém-eleito alcaide de Olivença, Manuel González Andrade, os autarcas do Partido Socialista Obrero Espanhol, do Partido Popular, incluindo o anterior alcaide Bernardino Pires, e da Esquerda Unida, e a representação da sociedade civil, cumprimentando a vossa presença na Assembleia da República. Bem-vindos. A situação de Olivença, à face da nossa lei, do direito internacional e da Constituição, é conhecida. Aos nossos olhos é território português sob a administração espanhola. Peço que guardem esta expressão. Portugal tem uma posição, Espanha sustenta a inversa. A fronteira não está definida entre as confluências do Guadiana com o Caia, a norte, e a Ribeira de Cuncos a sul, não havendo marcos fronteiriços entre o 801 e o 900 na área de Olivença. Não é disso que quero tratar. A pendência diplomática será superada quando for o tempo. Concordo com a posição mantida pelo Estado português, com fundamentos de direito sólidos, e defendo que Portugal e Espanha devem, em qualquer caso, aprofundar relações amistosas e de cooperação, ainda mais partilhando o quadro comum da União Europeia. Como vizinhos, estamos muito bem, e o bom e necessário é que sejamos amigos, vizinhos e amigos. Já tinha estado em Olivença no final dos anos 70, mas foi há poucos anos que conheci uma Olivença diferente através dos oliventinos. Ao tramitar uma petição como Presidente da Comissão de Negócios Estrangeiros, conheci a Além Guadiana, Associação de Direito Espanhol, que desde 2008, com visão e generosidade, desenvolve trabalho notável de revitalização da matriz portuguesa em Olivença e Táliga e promove um pujante ideal de biculturalidade. Tenho feito com as autoridades regionais e municipais, que participam desta visão e a apoiam, dando-lhe expressão. Hoje em Olivença vê-se calçada portuguesa e na toponímia do belíssimo centro histórico todas as praças, ruas e travessas exibem o nome atual espanhol e em impecável azulejo o correspondente nome antigo português. As raízes lusas são orgulho oliventino, que guarda admirável património monumental português, incluindo um precioso templo de estilo manuelino, a Igreja da Madalena, a Misericórdia, que é membro da nossa União das Misericórdias, as muralhas e edifícios de referência, sinal de uma história rica que mergulha fundo na nossa expansão marítima de Ceuta à descoberta do Brasil. O trabalho da Além Guadiana não tem paga possível. Expressa o reconhecimento aos três mosqueteiros da biculturalidade e do bilinguismo, que aqui também são quatro. O Joaquim Fuentes Becerra, o Eduardo Machado, o Rosendo González Carrilho, o escritor do grupo, e o D'Artagnan, que neste caso é uma mulher e artista, a Raquel Sandas Antunes. Nada teria sido possível sem eles e sem aqueles que se lhes juntam. Esta Olivença, onde tenho ido dezenas de vezes e porque me apaixonei, Olivença, meu amor, é uma terra única, absolutamente singular. A nossa pequena Alsácia, como digo na raia de Portugal e Espanha. São essa ambiguidade, essa dupla pertença, esses traços simultaneamente espanhóis e portugueses que fazem a Olivença diferente de tudo o resto e inconfundível. Essa é a sua marca, o seu capital. No fundo, não é de estranhar que, olhando toda a história peninsular, pudesse haver, quanto a Portugal e Espanha, um lugar em que a fronteira não é fronteira, em que a fronteira não é uma linha tangente, mas linhas secantes dos dois, uma fronteira que, em vez de separar, abraça e reúne. Há esse lugar. Esse lugar é Olivença, a celebrar os 500 anos do foral de Dom Manuel. Uma terra também alentejana, como podemos perceber junto ao Guadiana, de fronte de Jurumanha, ou na aldeia de São Jorge da Loure, cujas dezenas de chaminés não enganam. Olhando-as, ouvimos o sotaque do cante. Este movimento social e cultural tem-se ampliado. A Além Guadiana promove sempre que pode os lusofonias, onde já estiveram artistas de outros países da CPLP. O último, já em 2015, teve duas sessões, em Olivença, celebrando o português oliventino que não tem acordo ortográfico, e em Lisboa, na Feira do Livro. O Lusofonias anterior, em outubro de 2012, dera um passo enorme. Na rua, diante da população e de todos os dirigentes do Ayuntamiento, a Além Guadiana anunciou ir tratar dos pedidos de nacionalidade portuguesa, sobre que era abordada por muitos oliventinos. Desde final do ano passado, esclarecidos alguns trâmites, vários têm visto reconhecida a cidadania portuguesa, mantendo a espanhola, conforme às leis de ambos os países.
Como é público, são já cerca de 200 e há outros que a buscam. Em Olivença temos hoje, portanto, cidadãos que são só portugueses, outros só espanhóis e outros oliventinos de pura cepa, simultaneamente portugueses e espanhóis. É esta a ilustração viva de quê? Da biculturalidade. Neste florescimento das raízes portuguesas há, porém, dificuldades que são do nosso lado. Não há problemas de circulação. Digo até por graça que é possível ir a Olivença sem passar por Espanha, desde a abertura em 2000, ao lado das ruínas da Ponte da Ajuda, da nova ponte sobre o Guadiana, que liga Elvas e Olivença. Aí não se vê um só soldado, um polícia, um guarda civil, um guarda republicano, um arame farpado, um canhão espingarda ou metralhadora, nem sequer uma fisga. A circulação é livre, travessia sem entraves. Todavia, é como se não víssemos o lado de lá. Há uma barreira mental. Vemos a norte Badajoz, vemos a sul Vila Nova del Fresno, mas Olivença é como se não víssemos. Há um tabu, como que um interdito a pesar nas relações. É um problema nosso, que ainda agora se sentiu na quase nula atenção pública ao dia de Olivença na Feira do Livro. E esse problema de melindre, embaraço, desconforto, é só nosso. Não há nada de semelhante do lado espanhol. Outro problema associado é a decorrência da questão diplomática. Sempre que é preciso cuidar qualquer interesse comum e, portanto, tratar com quem exerce a administração, seja o Ayuntamiento ou a Junta da Extremadura, seja o Governo em Madrid, o processo para ou entra por labirintos intermináveis. Porquê? Porque as autoridades portuguesas não podem praticar atos nem celebrar acordos que, direta ou indiretamente, envolvam o reconhecimento da soberania espanhola sobre Olivença. A cautela está certa, mas há que encontrar a melhor forma de a cuidar, sob pena de prejudicarmos injustamente as populações, a desejável cooperação e, afinal, os portugueses de Olivença. Dou exemplos. Se quisermos intensificar na raia o ensino do português, o Ministério da Educação pode fazê-lo facilmente em Badajoz com as autoridades respectivas. Em Olivença, não. Para fazer um festival luso-espanhol, as nossas autoridades culturais poderão trabalhar com Zafra. Com Olivença, não. Se quisermos organizar competições de canoagem em cooperação hispano-portuguesa, poderemos fazê-lo em qualquer lugar adequado do Guadiana, menos no magnífico plano d'água, fronteiro ao Castelo de Jurumanha. A nova ponte só foi possível depois de um tortuoso processo político-diplomático que demorou anos. Em 2009, foi anunciado o Agrupamento Europeu de Cooperação Territorial Guadiana Central, com 7 municípios de cada parte, nos paralelos de Barreiras. Porquê? Por causa do diferente histórico. Isto é, porque Olivença e Táliga eram parte desse agrupamento. Agora está em Constituição a Eurocidade Elvas-Badajoz. Campo Maior irá aderir, mas Olivença, existindo vontade política igual, não poderá. É este tipo de problemas que importa saber superar. A solução está na expressão que diz no início, território português sob a administração espanhola. O conceito, território de um sob a administração de outro, é-nos familiar. Tivemos na Constituição com referência a Macau. Mas o paralelo para aqui. Serve apenas para assinalar que é um conceito consagrado. Ou seja, é possível a Portugal proceder a essa qualificação formal em ato legislativo, em resolução ou em declaração política por nota diplomática, incluindo os pertinentes fundamentos de direito e as reservas que sejam de especificar. Espanha não tem sequer que concordar com essa declaração portuguesa, o que naturalmente não fará, pois isso significaria os reconhecimentos dos direitos de Portugal. Para o efeito em causa, chega uma declaração unilateral com fundamentos de direito, feita por uma parte e conhecida da outra. A Portugal basta, na verdade, que a outra parte ou qualquer terceiro não possa invocar contra si direitos históricos o facto de, a respeito de matérias de interesse comum, vir a tratar com as autoridades que, de facto, exercem a administração sobre Olivença e acordar o que convier. E, ao mesmo tempo, Espanha não pode sentir-se melindrada com tal declaração, que apenas a nós importa, já que é todo sabido, desde há 200 anos, desde o Congresso de Viena em 1815, que Portugal sustenta ser o território português, como ficou resolvido nessa altura no Congresso que regulou o fim das várias guerras napoleónicas europeias, de que este caso é uma sobra. Ora, a declaração de território português sob a administração espanhola não acrescenta nada contra a Espanha. Pelo contrário, ao proteger ao menos o status quo contra Portugal, assegura que o desenvolvimento saudável e desinibido das relações bilaterais, locais e regionais não afeta questões de fundo em que os Estados vizinhos divergem, nem pode ser invocado, a que título for, por um contra o outro. Nada mais que o necessário, nada menos que o indispensável. Deixo a sugestão para amadurecimento e ponderada como sólida, ser concretizada em breve.
A partir daí, tudo poderá fluir sem mais entraves nem tabus. Senhoras e senhores deputados, termino. Temos hoje visitantes ilustres. Os oliventinos gostam de nós e procuram-nos. É muito consolador e reconfortante vê-lo, senti-lo, compreendê-lo e partilhá-lo em tempos tão difíceis, incertos e carregados de incerteza. Muitos buscam a nacionalidade como reencontro ancestral consigo mesmos, marca de uma singular biculturalidade raiana. É importante que desde o aquém Guadiana os visitemos também, que apreciemos essa terra magnífica, que cultivemos a relação, que exaltemos o marco único que é. Deixo-vos o convite em nome dos oliventinos para conhecermos melhor esta nossa pequena Alsácia, Olivença, meu amor. Vivamos o espírito do foral manuelino, Olivença dos oliventinos, sejam espanhóis, sejam portugueses, sejam ambas as coisas. E que as relações fluam, que as relações brilhem para bem dos povos e nosso progresso económico e cultural. Nenhuma linha nos divide, todos os laços nos reúnem. Muito obrigado.